É onde você separa o joio do trigo. Então é ali que você tem realmente conversa. Diferentemente do VC, que como eu falei que é cíclico, o VC, como ele quer o winner daquele segmento, ele tem que se apaixonar por aquele founder. Sim. E aí pode ser que um VC A ele vai se apaixonar pelo founder X, o VC B vai se apaixonar pelo founder Y, e são duas teses que estão disputando o mesmo mercado. Entendi. Eu brinco que o VC ele se apaixona, a gente é amor mesmo. A gente casa. Então, para casar, tem que fazer uma coisa mais. O namoro é mais longo, isso? Então, a gente tem que realmente identificar que é a mulher da nossa vida ali. Aquele founder, a gente vai até o final. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro, sócio da Fisher Venture Builder, e esse é mais um episódio do Venture, o podcast onde a gente se propõe a contar um pouco da evolução do ecossistema digital brasileiro, de empreendedorismo e também de startups. No episódio de hoje a gente está com o sócio da Riverwood Capital, o Joaquim Lima, que foi um dos primeiros fundos de growth no Brasil. Durante esse episódio o Joaquim explica um pouco as diferenças entre fundos de VC de growth e de early stage, fala da maturidade do nosso ecossistema, fala da maturidade do empreendedor, da diferença da startup num nível early stage, mid stage, late stage, e também como um empreendedor, como um investidor americano ou como um investidor global está olhando para o Brasil e para a América Latina nesse momento. O Joaquim é um dos caras de investidor de mais sucesso nesse mundo, investiu em diversos unicórnios e trouxe para a gente uma visão de dentro mesmo do ecossistema muito legal. Antes de começar, queria agradecer aos nossos apoiadores, a Mínimo e a Verone, por estarem com a gente nessa temporada e falar que você acompanha todos os episódios dessa temporada e também da temporada anterior lá no site snack.co na aba Venture, também no nosso YouTube, LinkedIn, Instagram, todas as plataformas sociais. Esse episódio está muito legal, muito divertido, espero que vocês gostem. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Joaquim Lima da Riverwood. Joaquim, muito obrigado por ter aceitado participar aqui da nossa conversa. Obrigado pelo convite aí. Joaquim, cara, para a gente começar, conta um pouco assim da sua trajetória profissional, de como você chegou até aqui. Cara, eu me formei em administração e, enfim, quando você se formou naquela altura, 2000, você não tinha... Empreender era algo meio que não... Ou você vinha de uma família que tinha muito dinheiro ou você tinha um emprego para você sair da casa dos seus pais. Então, fui arrumar um emprego, fui trabalhar no mercado financeiro, fui estagiário do Citi e no Citi fui de estagiário, analista de risco, de crédito e depois fui para a área de M&A e lá em M&A tive o primeiro contato com o que era, vamos dizer, naquela altura o setor, vamos dizer, mais tecnológico, que era telecom. Estava tendo muita coisa em telecom acontecendo e eu fui trabalhar... Que ano, mais ou menos? Isso foi no início dos 2000. E daquela altura, eu saí do Citi, enfim, achei que já tinha aprendido o que tinha que aprender e fui trabalhar na Brasil Telecom num grupo de planejamento estratégico, estratégia porque eu olhava basicamente o futuro mesmo da indústria e que ativos, que aquisições fazia sentido dentro da lei, do que dava para comprar, que tinha uma lei restringindo algumas coisas. Então a gente fazia aquisições com o dinheiro proprietário da Brasil Telecom na época e fiquei um tempo na Brasil Telecom até que eu fui estudar em Londres, fiz um mestrado em Londres e de lá o mestrado um pouco abriu as portas para o buy side, assim, vou realmente se sentar numa cadeira de investor no IFC. Na época, em 2005, a indústria de venture capital, ou mesmo de private equity, ainda você tinha a GP ali sozinha, de certa forma, começando aquilo ali, porque você tinha vinha de os final dos anos 90, o private equity participou muito de privatização, era uma coisa mais bem específica. E GP foi o pioneiro do private equity. Então era muito, muito restrito. Então você tinha que achar queria ir não queria ficar vamos dizer, no sell side ou no mercado financeiro. E o IFC era uma plataforma que para mim era uma instituição global, etc., que dava um pouco essa capacidade de aprender, de errar, enfim, de ver muita coisa do mundo inteiro, porque eles olham mercados emergentes. E daí eu, enfim, fiquei 7 anos lá, entre São Paulo e depois em Washington. Primeiro fazendo todos os setores, trabalhando toda a estrutura de capital, desde dívida até mezanino e equity. E com o tempo eu fui levando para onde eu queria, que era voltar para tecnologia, para telecom, mídia. E aí eu fui para esse time de growth lá em Washington. E lá, enfim, depois de um tempo, o UFC é uma instituição muito grande, etc. Você fica querendo empreender
É difícil empreender na instituição grande. E eu quis sair para um fundo. Aí o mercado mudou um pouco, o Brasil começou a voltar e o capital estrangeiro, enfim, e também gestores locais começaram a ter veículos de investimento. Isso já 2010, 2011. 2010, 2011. E daí eu conheci os meus sócios hoje que estavam saindo da KKR, que é um fundo muito grande de private equity, e conversei com outras casas já mais estabelecidas, que já tinham operações aí aqui no Brasil, mas estavam começando. Mas decidi tomar o maior risco, que era a casa que estava meio que começando do zero, que era a Riverwood. E gostei muito dos sócios e da filosofia deles, enfim. Era um pouco o que eu estava procurando e foi meio que um match ali que deu naquele momento ali. Mas a Riverwood é um fundo global, mas que tem um foco grande em América Latina. Conta pra gente um pouco da história. Assim, a Riverwood, ela nasceu da mesma realização, tipo, tanto eu quanto eles, de alguma forma, eles perceberam que do lado deles em KKR, eles viam que eles estavam investindo em empresas muito mais maduras, que eles usavam basicamente teses de você fazer eficiência operacional. Então eles usavam alavancagem, né, dívida, para você, vamos dizer, aquelas empresas que já geravam caixa, você compra as empresas e você, o próprio geração de fluxo de caixa com eficiência operacional, você tem um bom retorno com esse investimento. Mas estava, assim, não sei se foi porque eles foram visionários ou não, mas assim, teve aquela crise hipotecária nos Estados Unidos de 2008, que, enfim, crédito secou. Mas a tese inicial da Riverwood era você investir em empresas que fossem de médio porte, que não tivessem ainda já tivessem passado da jornada de venture, ou seja, já fossem provadas, que já tivesse um market fit, clientes, enfim, faturamento, e que pudessem crescer por um bom período sem uso de alavancagem, ou seja, era basicamente alavancagem operacional e fazer com que aquelas empresas crescessem. Então, trazer, vamos dizer, a disciplina de um private equity de primeira linha para um middle market de empresas de alto crescimento que querem, na verdade, uma expertise em como escalar aquele negócio naquele estágio. Então, isso foi um pouco que fez a gente se juntar, entendeu? É você trazer um background de saber fazer investimento, mas também meio que ser um business builder, vocês são de um venture builder, naquele estágio, não no momento de você dar ideia, mas no momento que, olha, putz, agora capital intelectual e capital financeiro vai ser importante para eu ir para o próximo passo da companhia. Que muda o jogo ali. Muda de escala. Mas logo vocês foram focando em tecnologia. Sim, porque eles fundaram o grupo de tecnologia lá na KKR e eu fazia tecnologia. Então, by design, a Riverwood nasceu com foco em tech ou tech-enabled businesses. Sim. E com a cabeça, assim, você tem gestoras americanas que são mais americanas e eles tinham a cabeça mais global. Tá? Então, desde o D0, eles queriam que a gente queria que tinha empresa de tecnologia que estava nascendo na China, em todos os lugares. Então, a ideia inicial era que fosse 50% nos Estados Unidos e 50% em mercados emergentes. Mas mercados emergentes é muita coisa. Então, a gente terminou focando em América Latina, porque o meu sócio é argentino, eu sou brasileiro, e a gente falou, vamos dedicar um pedaço aqui do fundo, que foi super difícil captar o primeiro fundo, mas ele levou 2 anos e meio, e investir uma parte desse fundo na região que a gente conhece. A gente tem, além de conhecer tecnologia, a gente tem as relações, né, o nosso network aqui, e a gente terminou investindo 1/3 do primeiro fundo aqui, e com cases bem sucedidos. Então isso gerou também uma confiança dos meus sócios americanos em dizer, olha, aqui tem uma coisa que talvez a gente chegou um pouco cedo, a gente chegou cedo mais na região do que outros gestores. Se 2012, 2013 lá tinha esse mercado de mid-late stage aqui no Brasil. A gente fazia mais private equity mesmo, era um private equity que tinha alguma adaptação para growth capital, mas tinha pouca gente fazendo. A gente realmente estava, vamos dizer, no vintage 2010 a 2014, eu diria que a gente estava bem sozinho nessa etapa, que é do fundo 1, foi quando a gente investiu o fundo 1. Qual o tamanho desse fundo e qual os cases? O fundo 1 foi um fundo de $800 milhões. Tá? Então, para um primeiro fundo foi um fundo grande, mas para o estágio foi um fundo. Geralmente a gente tinha até uma ambição maior, mas não conseguimos passar do $1 bilhão, e com $800 milhões a gente começou a investir. E os cases aqui do Brasil, o primeiro investimento que a gente fez no Brasil foi em data center, tá? Que foi a Log Data Center. Super case. Que é o super case, que a gente trouxe uma multinacional americana que queria fazer uma expansão para a região, que era a Equinix, e que depois comprou
a nossa parte e foi um super case para a gente. Então, isso também gerou... Naquela altura, era o maior investimento da Rivel no mundo inteiro. Então, a gente teve até que reduzir o cheque com a Equinix para compor, porque foi uma aquisição de quase 100%. E a gente... Mas naquela altura era um cheque relevante para a gestora. Mas a gente tinha o apoio do time, dos nossos sócios. E aquilo também pavimentou os outros investimentos que se seguiram. Então, você teve investimentos com a Mandic, com a Pixion, né? Que foram bem. Teve a 99, já foi do fundo 2. Tá? Parece do fundo 1 porque a gente foi um investimento muito rápido. Foi um investimento logo no começo do fundo 2 e que a gente ficou só um ano. Mas assim, a Log é o principal case. Teve um case que nasceu no Chile, mas que a gente vendeu para uma empresa brasileira, que foi a Tivit, que foi a Synapses, que foi um case super bom também para a gente. Enfim, esses são os principais cases do fundo 1. Tá? E olhando assim, até acho que tem um ponto que para mim é bem marcante de vocês aqui. No Brasil tem muito tech-enabled business, mas vocês desde o começo começaram a olhar tech business, que não tem tanto, né? Mas olhar com profundidade esse caso da Log, da Tivit, da Synapses e afins, precisa conhecer bastante tecnologia e ADD de tecnologia profunda, que é também raro, né? Assim, o background da gente ajudou nisso, porque a gente tinha sócios que tem um pouco mais. A gente combina, que a gente não se enxerga muito como um investidor financeiro, apesar de ter a questão de saber da modelagem financeira é importante, mas a gente vai muito mais a fundo na questão do produto, do modelo de negócio, entender o que é que o cliente está falando, quem está comprando por que está comprando, se é uma vantagem competitiva de preço, ou se é algo mais que além de vantagem comparativa de preço. Então, isso ajuda muito a gente no screening. Né? Então, a gente termina sendo mais seletivo, às vezes deixa passar algumas coisas. E no começo, assim, era muito mais era praticamente assim, você não tinha ainda a economia de aplicativos, ainda estava começando isso. Então, no começo foram aqueles setores que estavam ainda, vamos dizer, mais maduros, mas que ainda representavam uma oportunidade de retorno interessante. Então, data center é a infraestrutura de TI, está tudo acontecendo naqueles servidores ali, né? Mesma coisa na Synapse, era um desenvolvimento de software para grandes empresas. Então, a Globant, que foi uma empresa, eu esqueci de mencionar, que não foi no Brasil, mas a Globant foi um case muito importante do Fundo 1, que hoje é uma empresa que vale 9 bi na Bolsa, mas que era uma empresa que fazia desenvolvimento de software para o Google, para o JP Morgan, então exportava, vamos dizer, qualidade, né, software development de qualidade da Argentina para os Estados Unidos. E isso foi um super case para a gente, foi um IPO na Bolsa Americana. E isso foi... os primeiros setores eram aqueles setores que não eram talvez tão sexy, porque não era tão consumidor. Naquela altura tinha muito investidor estrangeiro fazendo copycats. Né? Aqueles, não sei que lá daqui dos Estados Unidos. E a gente achava que aquilo não era o caminho para o nosso capital. E aí a gente foi perseguir essas oportunidades um pouco mais, assim, menos sexy, diferentes, mas que deram um bom resultado para o fundo naquela altura. E o que você, nesses 10, 11 últimos anos, o que você destacaria como principais, a gente sabe, volume de investimento, você tem mais startup, mas o que você viu de principais mudanças, tanto do lado das startups quanto do lado dos investidores? Eu acho que do lado dos investidores teve tem mais conhecimento sobre o papel de cada um. Acho que os investidores eles melhoraram nesse aspecto. Mas assim, o mais visível para mim é do lado do empreendedor, porque assim, eu passo mais tempo com o empreendedor do que com outros investidores. Então, assim, com os empreendedores, assim, a qualidade em termos de entender realmente resolver um problema, a dor que está sendo, que está naquele determinado setor, ela aumentou muito. Então, hoje, por exemplo, o nível vamos dizer, de apoio que você tinha no passado era infinitamente maior do que hoje. Os times eles são muito mais autônomos. Tem, obviamente, sempre o que a gente chama de um playbook de escala, que a gente busca entregar, que são aquelas 3 ou 5 itens que a gente acha que vão fazer a diferença para aquela empresa mudar de patamar, que a gente pactua muitas vezes antes de fazer o investimento com os empreendedores. Mas vamos dizer, esse coaching,
capacidade de get it, o que precisa ser feito, hoje está muito mais apurado no empreendedor brasileiro do que há 10 anos atrás. Né? Uma coisa que a gente nota bastante, até foi um dos motivos da gente criar o podcast, é essa mudança de mentalidade que nos anos 2000, apesar da influência da bolha, a influência, a referência brasileira é do empresário, economia real, cabeça, gestão de caixa. Então, para ele discutir com o sócio, imagino que você... o cara falava, nunca vou ter sócio, talvez você viveu situações assim. Sim. E aí, meio dos anos 10, mais para 15, essa mentalidade mudou bastante. E a relação com o investidor mudou plenamente. E o founder, na verdade, é um cara de produto, de tecnologia, que sabe que a companhia dele tem que crescer muito rápido e gerar muito valor, não só para ele, mas para todos que acreditam na ideia dele, né? Sim, porque acho que no começo essa coisa do pedir dinheiro era uma coisa negativa, né? Pedir dinheiro, loser. Loser, tô pedindo dinheiro. Mas na verdade é que você não está pedindo só dinheiro, está pedindo dinheiro e uma expertise de você como... muitas vezes é isso que o smart money, o investidor, o empreendedor busca tanto é que você, por exemplo, se você tem uma startup em um determinado setor, muitas vezes você quer buscar recursos ou investidores anjos, por exemplo, que hoje já tem uma comunidade de anjos relevante aqui no Brasil, que também não tinha na época. Era muito mais algumas poucas famílias ali que estavam tateando, né? A gente falou um pouco antes disso, tinha algumas famílias que tomavam mais risco, ou tinham, talvez por uma questão generacional daquela família, dos filhos, etc. Mas você captar com pessoas que já é do setor, que vai entender melhor o que você está tentando endereçar, é mais fácil captar. E aí a pessoa às vezes vai ter mais apetite para risco mesmo, porque ele vai entender, né? Do que falar com alguém de um setor de transporte, quando na verdade você está resolvendo sei lá, uma coisa de pet, entendeu? Por exemplo. Mas tem uma coisa também ligado a isso, que é o investidor tem esse papel de abrir rede para o próximo investidor, casado com o crescimento da companhia, né? Então, se faz parte da internacionalização ou da estratégia da companhia internacionalizar, o investidor também acompanha isso, abrindo portas de investidores internacionais. A gente tem bastante... Assim, uma parte do que a gente, vamos dizer, coloca na mesa é a nossa capacidade de levar realmente as empresas para outros mercados, porque muitas vezes você tem um playbook de fazer um go-to-market nos Estados Unidos, nos países da América Latina, e isso faz parte vamos dizer, do playbook que a gente coloca na mesa de uma forma estruturada. Agora, tem empresas que têm um mercado muito grande no Brasil, que a gente fala, vamos focar primeiro no Brasil, mas isso faz parte em qualquer estágio. Acho que esse papel de connector do investidor, ele é importante, porque você, querendo ou não, é uma escadinha, né? Então você tem várias etapas que demandam skill sets ou ferramentais diferentes e que é normal você passar o bastão para o próximo e o quanto você puder acompanhar e você acreditar naquilo ali, ótimo. Mas é normal também em algum momento você realizar, né? E os investidores gostam de receber o dinheiro de volta, as pessoas não sabem, mas é o segredo mais importante, é devolver dinheiro. E bastante. Mas nessas mudanças que a gente viu, Joaquim, o que você acha que foram os agentes que levaram o Brasil a... Então, porque é pouco tempo, a gente está falando de 10 anos. 10 anos, eu lembro até 2017, foi o ano que a gente fundou a Fisher, a gente teve 247 milhões de dólares em investimentos em startup. Ano passado foram 9 bi. O que você acha que levou, quais foram os agentes dessa mudança tão rápida? Assim, no mercado de VC, você teve, da mesma forma que a gente começou em 2008, a gente não era atuante no mercado de VC, porque a gente investia muito mais tarde, né? A gente faz mais growth e growth tem uma dinâmica diferente. Mas em VC, eu acho que teve casos que começaram ali naquela mesma altura, que tiveram um papel importante porque eles identificaram cases que foram muito exponenciais em termos de sucesso e de retorno. Então, a gente está falando do sócio da Kazek, a Monax, a Redpoint foi um pouco depois, o pessoal da Valor, que também veio depois. Então, esses gestores de Venture Capital, eles foram pioneiros numa classe de ativo que não tinha data, não tinha nem dados para o que era Venture Capital. Você tinha alguns cases específicos, mas você não tinha uma indústria de Venture Capital com dado para você ver métricas de deployment, de retorno, etc. Então, essas são algumas das casas que estavam com fundos captados no momento certo, os gestores tiveram a habilidade de selecionar alguns winners que se tornaram, que criaram depois uma série de outras empresas. Porque uma vez que você tem
A mesma coisa a história que aconteceu com o PayPal, né? Tipo, você tem um case como 99, que a gente participou, aquilo ali gerou várias outras empresas que saíram ali daquele sucesso, porque houve um ciclo virtuoso de você criar um case que foi muito grande em termos de retorno para todo mundo. Aquilo gera liquidez para o ecossistema que o empreendedor, ele parte da decisão dele, eu vou devolver para o ecossistema e vou... Às vezes ele está muito novo, vou começar outra empresa. Ou ele vai virar um investidor. Então, isso vira um flywheel que beneficiou o ecossistema aqui no Brasil como um todo. Então, se você pega o Case 99 e multiplica por mais 15, 20 nomes, você tem Nubank, você tem, enfim, uma série de nomes, você vai ter ali um efeito multiplicador, que é o que a gente está vivendo, apesar da gente estar passando por uma correção agora. Isso é totalmente o que aconteceu. Né? E aproveitando que você tocou no assunto da correção, e você falou um pouco de métricas antes. Você acha que nesses últimos 11 anos, do lado do investidor, mudou o jeito de se avaliar os negócios, ou foi só em momentos onde você tinha talvez uma flexibilidade maior para apostar mais em algumas coisas, como a gente viu coisas ano passado, de empresas em estágios muito iniciais, captando a múltiplos muito altos? O mercado de VC é um mercado que tem um componente de ciclicalidade. Tá? Então, você vai ter momentos onde... Eu acho que cada investidor de VC tem seu, vamos dizer, o seu processo de screening, o seu, vamos dizer, checklist de coisas que são importantes para ele identificar um winner. É diferente, por exemplo, da gente que é growth, que são outras coisas, outro KPIs, é mais baseado em dados, financials e, vamos dizer, proof points daquele estágio de growth. Quando o negócio já está aprovado, você tem mais dados para você definir se aquele negócio ele vai continuar crescendo ou se ele vai entrar num platô. Então, a boa parte do meu trabalho é justamente identificar quais daquelas empresas elas vão perdurar e continuar crescendo por muito tempo ou vão eventualmente bater num cenário de talvez crescimento mais baixo e que aquela jornada pode ou não depender de mais capital ou não. Né? Então, mas no estágio de VC, acho que cada gestor tem o seu, vamos dizer, o seu secret sauce, né? Para definir, olha, aquele grupo de fundadores que tem garra, um mercado endereçável grande, um modelo de negócio que seja escalável, enfim, acho que varia muito. Mudou. Não sei se mudou. Às vezes, o que muda muitas vezes, a questão da ciclicalidade, é o apetite para o risco. Você vai ter um momento ali que tem mais capital e ali tem uma disputa maior por aqueles winners, porque a definição do retorno do fundo de VC vai ser definido se você teve ou não o winner no seu portfólio. Então, ele tem, by design, ele tem que errar. Ele vai ter que errar. É diferente da gente que tem uma dispersão, vamos dizer, bem diferente de outcomes, né? do resultado dos investimentos. A gente tem que... as empresas têm que não ter uma mortalidade igual a um seed fund ou um fundo de VC, que ele, por definição, assim, obviamente ele quer acertar todas. Mas a realidade é que ele não precisa acertar todas para ter um fundo que vai ser um fundo de primeira linha. Ele só precisa acertar os 3 ou 4 que vão fazer a diferença. Né? Então, isso gera um comportamento de você tomar mais risco, que é inerente a você ser um gestor de VC. Mas tem momentos, pelo teu posicionamento na cadeia, né? Você está falando que realmente é uma escadinha. Tem o pessoal mais early, né? Sim. Que alimenta você, que é da segunda grande stage, que é o growth, e você alimenta o late ou o IPO, certo? Perfeito. Então, o que a gente até estava conversando é que por um tempo, se vocês tiverem visão de ocupar por um tempo esse growth, tinha pouca gente ocupando esse território no Brasil. E mudou recentemente. Então, o qual, na verdade, então, essa concorrência e, na verdade, o upside, que te expõe a mais risco ou não? Boa pergunta. Na verdade, sempre teve concorrência. A diferença é que a intensidade dela e as teses que cada gestor está buscando, ela varia. Né? Então, você teve fundos como o Tiger, que tem momentos que estão aqui, depois eles voltam. Você teve agora o SoftBank, que teve muito ativo, está um pouco menos ativo agora, mas continua na região.
é um bom parceiro, a gente tem vários investimentos com eles. Então, assim, na verdade, o que tem é uma competição também com colaboração. Então, a gente colabora com muitos dos fundos, a gente é próximo dos VCs, a gente é próximo dos outros fundos também que atuam no mesmo estágio que a gente, mas as teses que cada um está olhando varia, né? Então, assim, a gente é muito associativo como fundo, né? Então, a gente tem divide o cap table com várias dessas casas, né? Com todos os VCs. A gente já teve, né? já teve cases com Monax, com Kazek, com Astela, entre outros, com Redpoint, e também com outros fundos que já atuam num estágio depois, SoftBank, entre outros. Então, isso não é uma coisa que, assim, fica... Tomar mais risco é mais uma questão, assim, vai ter situações onde você tem, às vezes, um excesso de liquidez. Aquela empresa a gente gosta muito, e às vezes a gente tem que ajustar o que seria para a gente um preço justo para o preço daquele momento, se você quer aquela tese. Porque às vezes aquela tese, se você não investir naquele momento, não vai ter como investir depois, em alguns casos. Entendi. Então, você vai ter que aumentar um pouco a régua para você... Então, em tese, você... naquele momento, pelo menos mentalmente, você está pensando, eu estou comprometendo um pouco do meu retorno, Sim. mas se a empresa for muito bem... Sim. A gente cria mecanismos de você se proteger de que essa empresa não for tão bem, né? Tipo, como estruturas para você que são comuns nesse estágio. E se a empresa for bem, a gente vai ter entrado num case de sucesso. Caso VTEX, né? VTEX, você tem coisa mais recente que a gente fez agora, com o CRM Bônus. A própria OMI é um case que a gente gosta muito, a gente entrou na série B, elas tinham feito a série A. Então, assim, a gente tem investidores que entram depois, a gente também entra depois. Então, tem casos onde a gente entrou depois do SoftBank, por exemplo. Tem casos onde a gente entrou depois de fundos que não estão mais aqui no Brasil, como o TPG. Então, a gente não tem muito essa... A gente já comprou outros fundos, né? Então, tirando os fundos completamente. Porque a gente tem a nossa atuação é um pouco mais flexível comparado em alguns aspectos com o VC. O VC é muito mais sempre minoritário e fazendo rodadas, né? A Riverwood ela tem a flexibilidade de comprar posições majoritárias, investir depois dos VCs e também investir em empresas que nunca captaram com nenhum fundo, né? Que são as bootstrap companies que por alguma razão, sei lá, o cara não precisou, ele não quis pedir dinheiro, não quis captar com fundo ou com anjo, então ele está ali totalmente concentrado, né? Ele nunca se diluiu. E aí o desafio dele é achar o melhor sócio para aquele momento. Então isso é um tipo também de investimento que a gente gosta, que foi um caso da VTEX, por exemplo. A VTEX quando a gente investiu na VTEX, eles não se diluíram. A gente estava comprando a participação de um sócio que queria sair, né? Então não teve uma diluição por parte dos fundadores. E depois a gente captou novas rodadas com outros fundos, né? Então, é um momento onde você começa a ter as secundárias já. Sim, acho que as secundárias, assim, a partir do momento que o negócio ele já não está mais queimando tanto caixa, eu acho que é legítimo alguns investidores quererem vender uma parte parcialmente, e também os fundadores. Então, isso é muito mais da dinâmica de cada caso específico do que... Era que a gente estava conversando um pouco, né? Às vezes a jornada de um investidor ela é diferente do outro, não é porque o cara está vendendo que ele não acredita mais no negócio. Tem um ciclo diferente. Sim. E você acha que no Brasil a gente já se acostumou e já aprendeu com essa dinâmica de ciclos de investimento e levantar dinheiro e entra e sai investidor do cap table? Acho que vai de cada investidor, viu? Acho que alguns dos melhores investimentos que eu fiz foi comprando outros investidores. Então, o importante é você entender que aquele negócio ele é um organismo vivo eles têm que entender qual que é a dinâmica de crescimento daquele setor, né? Daquele segmento, daquele time ali. Porque a posição, vamos dizer, acionária, se eu vou ter 25, 65 ou 45, se for um bom negócio, para mim, eu vou querer o máximo que eu puder. Mas, assim, as melhores empresas, elas não estão muitas vezes à venda. Então, você se contenta com 15. Com só 15. Com só 15. Entendi. Mas a gente vai trazendo alguma coisa para a mesa, porque, obviamente, aquele empreendedor viu na gente como um bom sócio. Né? Então... Mas esse é até um ponto legal, até para explorar a maturidade do empreendedor, porque no estágio que você está, realmente após VC, alguns até mesmo você chama de private equity, a negociação é mais complexa, né? Ela é mais longa, contratualmente ela é complexa. Então, na verdade, são duas perguntas. Um é,
quem já é deal flow para você? É mais o VC que te conhece o stage e daí ele fala, pô, Joaquim, te conheço, tô aqui antes de você, tô te levando um bom negócio. Ou é um empreendedor que quer dar esse segunda onda de crescimento e começa a se relacionar antes com você para isso? É mais um empreendedor. Obviamente, a gente tem contato com todos os VCs, Sim, a gente troca a figurinha, conversa sobre as respectivas carteiras, portfólio. Mas como a gente foca muito mais em entender as dinâmicas do setor, então, por exemplo, se você tem um setor de cybersecurity, ou um setor de saúde, digitalização da saúde, etc., a gente vai muito a fundo no que é o setor, quem são os players, os agentes e como que está a dinâmica competitiva. E vai ter aquelas empresas que levantaram com anjos, com VCs, e a gente faz, é mais uma ligação que a gente faz na nossa diligência para saber, olha, qual que foi a tese de que você viu aqui, e a gente, vamos dizer, faz o nosso próprio trabalho de convicção de que aquela tese, para o novo estágio, faz sentido ou não para a gente. Né? Então, mas a gente centraliza muito mais a conversa nos founders, nos empreendedores. Obviamente, quando você tem um VC que tem um histórico de sucesso, é uma validação, mas não vou dizer que 1/3 do que a gente faz tem VC envolvido. Então, os outros 2/3 são situações onde às vezes até teve o VC, mas é uma posição de controle, então é uma dinâmica um pouco diferente. Mas o VC é uma validação, mas não é o que faz a gente investir naquela empresa. A gente olha, a gente começa muito mais com o que é o Technology Adoption Trend, o que é o vento favorável daquele setor que vai permitir com que você tenha anos de crescimento. E aí a segunda derivada disso é você olhar esse time que está aqui à frente, ele está com a visão correta do produto, de como navegar esse cenário que a gente cria mentalmente para aquele negócio. E aí é onde você separa o joio do trigo. Então é ali que você tem realmente conversa. Diferentemente do VC, que como eu falei que é cíclico, o VC, como ele quer o winner daquele segmento, ele tem que se apaixonar por aquele founder. Sim. E aí pode ser que o VC A ele vai se apaixonar por founder X, o VC B vai se apaixonar pelo founder Y, e são duas teses que estão disputando o mesmo mercado. Entendi. Eu brinco que o VC ele se apaixona, a gente é amor mesmo. A gente casa. Então, para casar, tem que fazer uma coisa mais... O namoro é mais longo, isso? Então, a gente tem que realmente identificar que é a mulher da nossa vida ali. Aquele founder, a gente vai até o final. Porque o nosso portfólio, ele é mais concentrado. Né? Então, como ser mais concentrado, a jornada que a gente se propõe a estar com ele é de ir até o final com o founder. Obviamente, tem VCs que vão até o final com a gente. Mas a dinâmica é uma dinâmica de você realmente fazer umas perguntas de como aquele negócio vai ser, além do processo de criar um negócio e provar que aquilo ali pode ser um negócio, como aquele negócio pode ser sustentável. Mas eu queria aproveitar o insight que você falou, que a gente coloca normalmente o VC todo mundo no mesmo bolo. Então é o cara que ele tem que ter um retorno assim, é o cara que investe em coisas mais iniciais. E hoje a gente tem cada vez mais tech em todos os setores. E você começa a ficar mais... e aí, pelo menos na minha visão, você começa a ficar mais turva a diferença entre um private equity e um venture capital. Porque você tem fundos que são chamados de venture capital no mercado investindo até para IPO. Explica pra gente, assim, o que é essa diferença, o que você busca e qual que é a sua diferença em termos de fundo para fundos um pouco mais early stage, que aqui a gente está chamando de VC, mas que o pessoal coloca todo mundo no mesmo bolo, assim, digamos. É que isso foi um fenômeno que foi agora nesse período que teve um excesso de liquidez. Tá? Então você tinha o que era um VC normalmente, é aquele fundo que fazia o seed, a série A, e tinha reservas para rodadas subsequentes. Isso era o típico VC, Vale do Silício, Sequoia e seus demais membros aí do clube. O que aconteceu muitas vezes nos períodos aí de maior liquidez você tinha modelos de negócio que demandavam cada vez rodadas maiores de venture capital. Então, os fundos captaram cada vez fundos maiores, mas você tinha, a gente chama esse fenômeno de amplificação de venture. Então você cada vez uma amplificação, rodadas cada vez maiores para jornadas empreendedoras que demandavam cada vez mais capital, porque eram intensivas em capital.
E isso chamou um determinado tipo de investidor, né? Então, aquele investidor que tem uma capacidade de captar muito e ele está disposto a você... o capital, ele passa a ser quase uma arma, né? Sim. Então, né, Quem tem a arma mais, capital tem a arma maior. Então, a Uber é um exemplo desse. É um exemplo. Então, modelos de negócio que foram... os business de food delivery, por exemplo, foram um negócio que era um capital intensivo. Então, tudo que era mais consumo era um negócio que, por ser mais winner takes all, ou vira um duopólio, um oligopólio, demandava mais capital. E em vários mercados você teve esse fenômeno de amplificação de venture. Mas é diferente de growth, porque growth, assim, o growth que a gente... Vocês têm fundo de, por exemplo, de VC que captam fundos de growth. Mas esses fundos de growth são fundos que vão investir naquelas empresas que vão escalar, que eles investiram na série A, na série B, e que eles vão continuar a investindo com esses fundos de growth. E a métrica de retorno desses dois são diferentes. É diferente. E é diferente do fundo de growth nosso, que é um fundo que busca não você estar continuando jornadas de venture de uma empresa que já foi, vamos dizer, às vezes já está aprovada, ou em outras vezes não está aprovada ainda, mas está captando cada vez mais recursos. Isso gera uma série de distorções, né? Enfim, você tem a questão do waterfall de cap table, você tem toda uma complexidade que o empreendedor ele tem que estar pensando o que aquilo representa para ele então, muitas vezes ele está indo para o all-in. Né? É uma coisa ali, ele está com as cartas no baralho e dizendo, eu estou com a melhor carta da mesa, eu vou captar o que tiver que captar para dar certo. O nosso DNA é um pouco diferente. A gente olha, primeiro, negócios que são provados, então a gente não entra na rodada, vamos dizer, onde o business ainda não se provou. Tem, obviamente, outros fundos de venture que tem essa característica. Então, a gente conhece eles e se associa muito a eles, co-investe com eles, etc. Mas é um momento onde você, em algumas jornadas, uma vez que a empresa já tem um modelo de negócio que capital é muito mais uma questão de você acelerar o crescimento, em vez de você sobreviver, porque é diferente, entendeu? Sim. Você administrar a empresa para sobreviver, quando você tem 12 meses de caixa e você não tem uma rodada sendo discutida, você começa a tomar decisões erradas, você começa a ficar nervoso com o que vai acontecer. Né? Isso está acontecendo agora. Tá? Tem várias empresas que não tinham modelos de negócios que paravam em pé, conseguiram captar na euforia de mercado aí dos últimos 2 anos e vão ter um choque de realidade. Né? Algumas vão conseguir captar, outras vão ser compradas por outras empresas porque criaram algum valor e outras, as mais infelizes, aí vão ter que fechar as portas. Uma coisa que a gente discute aqui, até para educar, e a gente viveu muitos últimos anos, que é isso que você está falando, é que existe atividade para você criar uma boa companhia e tem atividades para você valer mais. Na tua mentalidade, elas estão sobrepostas. Mas no mercado eufórico, elas não obrigatoriamente estão eufóricas. Não, você pode vir vamos dizer, 2 founders do mesmo setor, um pode captar, o outro pode não captar pela maneira que ele apresenta a oportunidade. Exatamente. Né? Então, mérito do founder que conseguiu captar. Mas vai um pouco mais abaixo esse negócio. Faz sentido investir nesse modelo de negócio? Ele consegue, vamos dizer, sem capital, se aquela rodada é uma rodada que permitiu, porque muitas vezes o VC ele investe sabendo que aquela rodada é para 24 meses, 36 meses. Né? Mas se não tem dinheiro daqui a 36 meses, o que acontece? Né? Então, se o fundador não tem essa resposta, é uma proposição de risco diferente de um modelo de negócio que em 12 meses ele já está, vamos dizer, ele pode eventualmente pelo menos ter margem, não queimar a caixa. Sim. Mas isso é um ponto bom que a gente conversou na temporada anterior, a gente conversou com o Anderson lá da Redpoint, com o Edson da Stella, com o Pessoa, e a gente perguntou para eles, o que você analisa na hora de investir? Eles são mais early do que a Riverwood, e eles falaram, a gente analisa time, tamanho do mercado. Perfeito. O que você analisa? Porque imagino que já sejam coisas diferentes, né? Time continua sendo, acho que pessoas, eu vou ter certeza, ter as pessoas certas nas cadeiras certas não muda muito entre early stage, muda o skill set que você precisa, mas as pessoas a gente presta muita atenção, quem são os fundadores, se eles vão estar ali
para a jornada mais longa, porque quanto mais... Se um negócio é bom, quanto mais longo para a gente é um investimento que a gente vai continuar, né, dando retorno para o fundo. Então, a gente prefere esses empreendedores que não estão ali para fazer um quick buck, né? Um flip. Não gosto de flippers. Mas acontece também. Acho que o empreendedor ele também tem um instinto de sobrevivência, também de saber o momento certo, que a gente respeita muito na hora de saída. Ele, querendo ou não, ele é o fundador, ele é o CEO, e ele tá no dia a dia. Então, ele sabe qual que é a dinâmica. Então, além de time, uma das coisas que a gente mais presta atenção é dinâmica competitiva. Tá? Então, é como que essa empresa tem diferenciação frente aos seus concorrentes ou concorrentes adjacentes, que não necessariamente é aquele concorrente que você está vendo. Às vezes é o blind spot que você não está vendo e que, eventualmente... E para isso, você tem que olhar um pouco além das fronteiras de Brasil. Então, a gente tem uma maneira que a gente olha para as oportunidades a gente faz benchmark global de Estados Unidos, Europa, Ásia, de como que esse modelo de negócio ele está diferenciado frente a esses outros players. Às vezes tem um componente de localização que não permite que o gringo não venha. Às vezes é uma maneira de vender aquele serviço ou apresentar o modelo de negócio que faz com que ele tenha mais tração. Então, tem um pouco ali de você entender por que, por exemplo, o que está por trás de você ter uma adoção tão grande daquele, por exemplo, receita recorrente mensal tá triplicando a cada mês. Tem que ter uma razão. Aí a gente vai a fundo na razão. Entendeu? Então, essa dinâmica competitiva é importante e eu acho que também o aspecto de você enxergar a dinâmica competitiva e o aspecto também de... Tem uma terceira coisa agora que eu não estou lembrando. Oportunidade de saída? Saída para a gente é quase consequência. Tá? É uma consequência assim. Se você está criando um negócio que está resolvendo um problema e escassez, mas se você tem, obviamente, uma tese que ela vai ter... no momento do investimento, você enxerga, vamos dizer, um universo de compradores numeroso, isso é bom. Isso é mais positivo do que negativo. Se o universo de compradores ele é reduzido, mas isso é só um guess, na verdade, né? Porque na prática, assim, você não sabe se aquele universo vai estar na mesa daqui a 7 anos. Então vai depender muito da jornada. Então, assim, saída, na verdade, não é o principal driver da nossa decisão. Tá? São janelas que se abrem em algum momento no tempo. E é engraçado, porque o mercado americano é totalmente diferente do mercado brasileiro. Sim. Tá? Porque assim, o mercado americano, você consegue sair qualquer coisa, tá? É bem líquido. É bem líquido. Então, assim... Mas mesmo em todas as regiões dos Estados Unidos, isso tem muito capital. Assim, eu não vou te falar que é uma regra, mas eu acho que se você vai sempre ter um fundo de private equity querendo comprar uma empresa X, entendeu? Pode ter uma estratégia também que complementa ali por algumas o racional dele estratégico. Então, o mercado americano é muito mais líquido. As janelas, eu brinco que o Brasil ele é sempre... o brasileiro sempre chega atrasado na festa e a festa dura pouco. Então ele aproveita ao máximo a festa. Bem Brasil. Já fez um bom esquenta aí. Carnaval. Mas as janelas elas são menores. Tá? Mas acho que você tocou num ponto bom assim de diferenças de ecossistema. E vocês são um fundo global, vocês têm isso muito no pulso. O que mais você enxerga de diferença em termos tanto de empresa, investidor a gente falou, um pouco de liquidez, mas... O empreendedor americano é muito pragmático, tá? Então ele se ajusta muito rápido ao que está acontecendo em volta dele, né? A gente já está vendo isso agora no mercado americano, né? As empresas já estão se ajustando ao que é o novo mundo aí de valuation, de mercado. Mas o que eu mais vejo é a questão pragmática mesmo. O americano, ele tem essa coisa, olha, vamos fazer o que tem que ser feito, ele demora menos para a ficha cair, entendeu? Eu acho que os brasileiros beneficiariam até de ter uma postura assim de realmente... Agora, se você está dentro da sua possibilidade ali, você postergar o que seria um momento ruim de captar, isso é totalmente legítimo, entendeu? Acho que a gente está vivendo muito isso agora. Mas o mercado americano, ele tem...
vamos dizer, o fluxo, como você tem muito mais dados sobre tudo, a tomada de decisão também é muitas vezes mais calcada em dados e métricas de mercado, né? Quando você fala das empresas em si, o americano, quando ele vai falar com um investidor como a gente, ou mesmo um VC também, ele está muito polished, entendeu? Ele está ali, ele sabe explicar exatamente. Se ele não está sabendo explicar, mesmo assim, talvez ele capte, mas talvez em termos piores. Mas assim, o empreendedor de primeira linha, se você não está em cima da tese dele, sabendo o que está acontecendo no setor, não é que ele te liga, você tem que ligar para ele, entendeu? E a gente faz a mesma coisa aqui. Aquelas empresas que a gente gosta, a gente quer ficar próximo. Então, não é que a gente espera um intermediário ou então um empreendedor. Sim. Agora, a gente desenvolve relacionamento com um empreendedor cedo e aí, às vezes, vira uma relação simbiótica de você. Ele checa, ele entende que você entende o setor, ele troca ideia, então ele vem procurar conselho. Esse conselho, eventualmente, pode virar um cheque, entendeu? Mas é uma... Melhor conselho da história. Porque você vê ele evoluindo como naquele desafio. Sim. E você fala, olha, isso aqui, não só ele está vendo um mercado grande com oportunidade, mas ele está executando da maneira que a gente acha que pode ser o caminho. E aí, o caminho passa por um cheque, às vezes. Né? Mas o mercado americano, seja do lado do investidor ou do empreendedor, ele é altamente competitivo. Né? Altamente competitivo. Acho que é isso um pouco que você está falando. E eu entendo que uma parte relevante dos teus LPs são estrangeiros, certo? Sim, uma parte. O que você vende para ele? Você vende região? Você vende expertise tecnológica? Ou track record puro que você conseguiu? Não, o mandato nosso é investir em empresas que estão provadas, que já tem um adoption trend muito claro. Então não existe um risco de modelo de negócio, nem um risco de tecnologia. Existe o desafio de escalar um negócio. Então, quando os meus LPs eles confiam a gente recursos aí, fundações, né, tipo fundo de pensão, eles estão dizendo, olha, o Joaquim vai investir nesse mandato aqui, que é essas empresas com essas características, né? Então, a gente se mantém dentro desse mandato e a gente busca aquelas... A gente olhou, sei lá, 900 empresas no passado e a gente investiu em 10. Então, assim, o funil é grande, né? Globalmente, estou falando. Sim. Então, parte vamos dizer, do retorno que você consegue tem a ver com a seleção mesmo. Você é seletivo naquelas empresas que compõem o portfólio. Muitas vezes deixa passar algumas empresas que vão dar certo e que naquele momento a gente não passou no crivo ou a gente achou que era muito cedo e depois não teve a oportunidade de investir depois. Mas a gente busca esses empreendedores que vão realmente conseguir escalar junto com a gente nesse playbook. Tá? Então, no final das contas, você é um dos melhores que tem melhor performance. Você está vendendo performance para o LP. Mas como investidor é isso, né? Na prática é performance. E essa capacidade de você ter um deal flow relevante, né? Tanto nos Estados Unidos, você está vendo tudo passando pela nossa mesa, mas sobretudo, além de... Porque você, para investir bem, você tem que estar vendo o que está acontecendo. Né? Não pode ficar na margem, você tem que estar na arena, como diria o Theodore Roosevelt. Né? Você tem que estar na arena vendo o que está acontecendo, falando com os empreendedores e fazendo a seleção correta. Não quer dizer que às vezes vai ter empresa que vai deixar passar, mas a gente gosta, nos últimos anos a gente tem conseguido achar bons cases. E isso que é uma característica também, que a gente é menos cíclico, porque como a gente olha as empresas que já são provadas, a variância de retorno ela é mais constante, entendeu? Então a gente eu tenho uma dispersão dentro do que é a carteira, não é tão menor a dispersão. E como está essa visão de fora agora sobre o Brasil e a América Latina? Então a América Latina e Brasil, a gente ainda a gente é a periferia do mundo, né? A gente está na periferia. Agora, o que é que mudou? Começaram a perceber que existem 600 milhões de pessoas aqui na região que consomem tecnologia, que têm adoção rápida e que tem uma série de setores sendo digitalizados e que estão em transformação. Eu acho que vários vamos dizer, investidores lá fora eles gostam dessa oportunidade e aí é o caso de investir com gestores que entendem
o que está por trás e os atores dessas transformações. Então, acho que o que está claro para alguns investidores lá fora é que existe uma oportunidade e a gente corrobora com isso, a gente acredita nisso, então a gente está comprometido em continuar investindo aqui. Mas, obviamente, a região ela traz, além da questão, vamos dizer, dos setores, da oportunidade de tecnologia, uma série de volatilidades que não tem nada a ver com tecnologia, que é macro, câmbio, que torna a nossa vida mais difícil. Né? Porque se você tem um passivo em dólar, o meu investidor que está no Ohio, ele não quer saber do câmbio, entendeu? Ele quer o retorno dele em dólar. Sim. Então, isso é válido para vários outros gestores aqui, de VC ou de growth. Então, o retorno em dólar é o que te faz você conseguir captar novos fundos. Né? Então, é percebido como uma região que tem mais risco, mas onde tem mais risco tem também mais retorno e oportunidade. Aí cabe ao gestor, o bom gestor, navegar esse areia movediça que é o Brasil e a América Latina. E agora, nesse momento de mercado mais deprimido, é um momento bom para NTA? Eu acredito que toda vez que tem uma situação onde alguns atores saem e você tem a capacidade de você ter mais tempo para entender o que a empresa está fazendo, o que os fundadores estão fazendo, o que eles estão querendo construindo, isso geralmente leva a melhores decisões. Numa dinâmica onde você tem 2 semanas para tomar uma decisão de investimento, pode acontecer erros. Isso era o que estava acontecendo ano passado. Né? Então você tinha muita coisa, vamos dizer, muita oportunidade que não fazia sentido, então você tinha que rapidamente definir go ou no go, isso para early stage, para growth. Então, assim, acho que tinha um certo frenesi, assim, olha, putz, vamos captar agora porque talvez acabe. E a gente tinha uma percepção de que poderia acabar, mas a gente não sabia quando que ia acabar. Né? E acabou muito rápido, né? Teve uma correção muito rápida. Do momento ali que o Nubank fez o IPO, o mercado já se corrigiu de uma forma brutal no mercado público. E o mercado público, querendo ou não, para a gente, mas também menos para o early stage, mas para a gente com certeza, ele é um comparável relevante. Né? Então, se você tem uma empresa que já está com escala na bolsa, ela vai ter e ela está valendo tanto, por que eu vou investir numa empresa privada a um prêmio de uma empresa que já está com escala e que está sendo negociada a X? A razão, em geral, passa por crescimento e alguma diferenciação que você tem que ir a fundo para entender. Se você vai só na superfície, aí você fica vendo só número financeiro, você não quer... Se a receita cresce 20% ou 70%, por que ela está crescendo? É um contrato? Então, assim, a gente vai a fundo para entender por que aquela empresa merece um prêmio, mas isso dificulta a gente investir porque você tem comparáveis que estão sendo negociados a preço depreciado. Você tem casos aí que empresas que estão na bolsa que estão negociando super barato e são excelentes negócios. Outras não são um negócio que não tiveram uma jornada feliz na bolsa. E aí por outras razões, né? E aí cada um é muito caso a caso. No final é o próximo estágio também. Você está olhando o próximo estágio, sei lá, o teto está mais baixo, o seu também, naturalmente, pensando no retorno esperado, fica mais baixo. O investidor que entrou no IPO, ele também estava, de alguma forma, fazendo um trabalho de, olha, essa empresa pode crescer ou não. Né? Da mesma forma que eu entrei antes e fiz o trabalho. Agora, algumas empresas não entregaram. Né? Ou então... que o mercado de capitais, vamos dizer, de empresa listada, é um mercado muito mais, assim, imediatista. Sim. Quando você está com o Joaquim no board, no Riverwood, a gente está olhando criação de valor de longo prazo. Né? Então, para você ter essa dinâmica numa empresa listada em bolsa, você tem que ter um conselho que precisa apoiar o CEO e suportar essas decisões, que muitas vezes são decisões de longo prazo, enquanto que, às vezes, a demanda do investidor de bolsa vamos dizer, o EBITDA, o lucro daquele trimestre. Né? Então, acho que você levar uma empresa para a bolsa é uma decisão muito assim, uma decisão de financiamento, mas que a maturidade da empresa tem que estar no momento certo. Porque pode ser, se está no momento muito cedo ou não está madura o suficiente ainda para ir para a bolsa, às vezes é um tiro no pé.
né? Muitas vezes. Mas ligado a isso, até você olhando realmente esse proxy que é em empresas abertas, e tua visão global, como um River, te dá a condição de fazer arbitragem regional, né? Eu penso. Sim. Com certeza. Por exemplo, quando as bolsas reagem antes do que outras, sim, você pode tomar uma posição regional melhor, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, eu estava falando agora que a Brasil e Latam é percebido com mais risco. Então, uma pergunta que eu vou ter, por exemplo, é se eu estou vendo uma empresa aqui que está sendo negociada numa oportunidade, num valuation X, e eu tenho comparativamente uma empresa, vamos dizer, mais madura, maior e que cresce mais nos Estados Unidos, vai ser difícil eu pagar o preço aqui se eu estou conseguindo acessar oportunidades nos Estados Unidos que são menos arriscadas e que eu posso ter termos melhores. Então, vai ter essas situações. Que é o meu ponto, de fato, a tua proxy é dolarizada sempre, né? Sempre. Seja a bolsa, seja as públicas, seja as privadas. Sim. A gente está chegando a 50 minutos já de conversa. Tá ótimo, né? A gente... E eu queria abordar 2 pontos ainda. Eu queria juntar muito do que você falou. Você falou de que esse nosso mercado é cíclico. Ele vive em ciclos. Você falou de um excesso de liquidez no passado e em 2020, nos últimos 2 anos. E a gente está ouvindo muito ser falado desse nosso inverno no ecossistema. Na sua opinião, os últimos 2 anos foram um excesso de liquidez e eles foram atípicos? Ou hoje a gente está na baixa do ciclo, comparando, sei lá, com os últimos 20 anos do que a gente tem visto? Acho que todo mundo vai concordar que a gente está na baixa nesse momento. Mas toda baixa gera muita oportunidade, tá? Para investidores e para empreendedores também. Porque o empreendedor quer resolver um problema, ele não vai deixar de resolver aquele problema e não vai deixar de abrir uma empresa agora porque a bolsa está baixa, entendeu? Está num momento ruim. Então, assim, respondendo a tua pergunta, eu acho que não vou comparar, o pessoal está falando de inverno, mas eu acho que vai ter capital para bons negócios e empresas que estão com modelos de negócio que são atrativos do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de você ter unit economics e um crescimento que pode ser sustentável. Então, eu não acho que bons negócios vão ter problema de captar. Tá? O que vai ter, sim, aquelas empresas que muitas vezes estavam em jornadas mais capital intensivas ou não tinham modelos de negócio que eles eram no momento de você não ter acesso à liquidez e que você vai ter, sei lá, um cenário inflacionário lá fora e aqui, e você vai ter, em função do cenário inflacionário, uma taxa de juros mais alta, o custo de capital ele aumentou. Ponto. Isso é a realidade, aceita e é melhor que dói menos. Agora, depois que você aceita isso, você tem que olhar, fazer toda vez que tem uma aceitação e uma dor, você cresce na sua realização de que você está vivendo. Né? Então, no que você cresce, você começa a olhar para dentro. Fala, será que esse negócio aqui, eu estou administrando ele de um jeito sustentável? O que eu preciso mudar para ele ser mais atrativo? E aí, você, em vez de ir para shortcuts ou tomar decisões que demandavam mais capital, você vai ter que tomar algumas decisões difíceis. Às vezes é contratar menos ou ficar um time menor, ou você vai ter que focar em 2, 3 produtos em vez de 10. Então, é a questão realmente de você priorizar. Mas eu não acho que... eu acho que tem muito dinheiro que já foi captado. Né? Então, você tem um pouco também... É cíclico, mas muitos gestores estão com fundos captados e buscando por oportunidades. Né? E assim, no early stage, eu vejo que teve um ajuste em função do que aconteceu no mercado público, mas eu diria que a oportunidade ela é muito grande ainda. Né? Então, você tem empreendedores começando empresas, fazendo coisas fantásticas. E eu diria, para empreendedores que estão fazendo que tem a gana e a vontade de empreender, eu não acho que vai faltar capital, não. Acho que tem muito dinheiro aí buscando oportunidade. É questão de realmente conectar com as pessoas. Porque eu vejo que, ao mesmo tempo, essa classe de ativos é uma classe que veio para ficar. Entendeu? Eu acho que ela quando você olha para o... diferentemente dos portfólios de bolsa que corrigem muito rápido, né? O investimento de alternativos, né, seja Growth Equity ou VC, ele tem uma característica de longo prazo. Né? Então, e isso cabe em qualquer portfólio, seja um family office
ou de um investidor institucional, ele vai ser importante para ele ter uma alocação de mais risco dentro daquele universo. Então, a questão é você estar com os gestores certos, com as pessoas que entendem o que estão fazendo, porque teve sim, vamos dizer, momentos de racionalidade, vamos dizer, tanto do lado do empreendedor quanto do lado do investidor. Às vezes não é culpa do empreendedor, às vezes o investidor falou, vai lá e go crazy. Vai lá e compra tudo. Mas agora não acho que a mensagem que os investidores estão passando, a mensagem é uma mensagem muito mais dovish, mais de você... que existe escassez de capital e que aquele capital tem que ser bem empregado. Então, eu acho que o que vai ter é um ecossistema mais maduro, entendeu? E com mais aprendizado aí para ambas as partes. Pô, você puxou a próxima pergunta, que é de maturidade. Assim, não em tamanho de mercado, mas como a maturidade do Brasil se compara, do ecossistema de inovação, VCs e startups no Brasil, se compara ao resto do mundo? Acho que o Brasil ele evoluiu bastante, né? Eu acho que tem... o que tem muito aqui, assim, é a capacidade... a gente tem uma coisa que é muito atrativa para qualquer investidor, que é o mercado grande. Tá? O Brasil, tanto o mercado consumidor quanto o mercado de enterprise, ele tem já empresas grandes, você tem escala, isso já faz a gente estar no mapa regardless, anyway. O que acontece também é que o pool de talentos brasileiro, ele aumentou, mas ele é diferente do pool, por exemplo, da Califórnia, de China. Então, o volume de recursos que vai para a China, para a Índia ou para os Estados Unidos, ele é maior porque tem um pool de pessoas trabalhando, resolvendo os problemas maior. Né? Agora, o que tem aqui, muita gente que tem essa capacidade de pegar um modelo de negócio. A gente falou por exemplo, de tech-enabled business e deep tech. Então, assim, você fazer, muitas vezes, pesquisa primária para deep tech, no Brasil ainda não tem tanto recurso para isso. Tem alguns gestores, tem alguns fundos que fazem isso, mas a maior parte dos gestores estão olhando muito mais para aqueles modelos de negócio que são negócios de tecnologia que estão buscando um mercado que já existe. Né? E aí fazendo aquilo de uma forma diferente, através de um software, através de um marketplace ou de uma plataforma, enfim. Mas o mercado brasileiro, ele hoje está no mapa. Tá? Ele está ali, sem dúvida. E o que aconteceu muito é que inovação e o cenário, ele foi tudo para a nuvem. Né? Então, hoje, o Vale do Silício está meio vazio lá. Tem muita coisa lá, mas você tem gente em Austin, Texas, você tem Nova York, que é o principal hoje, é um super hotspot de startup. Miami recentemente. Na Europa você tem Berlim, você tem Estocolmo, você tem Londres. Enfim, e São Paulo e o Brasil como um todo está no mapa. E isso faz com que também você tenha vários tipos de bolso procurando oportunidades aqui. Alguns com presença local, outros fazendo fly-in, fly-out, porque muitas vezes eles têm uma expertise setorial tão já grande que para eles fly-in, fly-out tudo bem. Entendeu? E aí o cara vem, ele faz um mapeamento, conhece todo mundo e muitas vezes faz um cheque para, muitas vezes, fazer o primeiro commitment para a região e vai... Porque, assim, eu digo que para você, success breeds success. Então, se você tem um case bom, depois você vai vir de novo. Se você tem uma primeira experiência ruim, você vai ter que voltar para casa, lamber um pouquinho a ferida, botar dói, você aprende, você decide, putz, será que eu volto? Então tem um processo de aprendizagem que amadurece, reflete. Mas, eventualmente, leva a uma mudança. A mudança de como você vai abordar aquele mercado. Se você fizer bem esse processo de reflexão... Se você for até o processo de aguentar a dor, de ter uma perda e tomar perda... Ou seja, VC... Seja VC ou growth. Growth tem a dor de empreendedor também. Também. A gente... Vai para um retiro, volta. O que é que eu fiz errado? Porque é normal. Nos próximos 10 anos, você acha que são os maiores desafios aqui pra gente? Olha, próximos 10 anos, o desafio vai ser, primeiro, formar muita gente, porque acho que a gente precisa formar muita gente aqui, mão de obra. Nesse período aí dos últimos 2 anos, a gente já via muita empresa contratando gente fora. Né? Teve uma empresa contratando desenvolvedor fora do Brasil, e brasileiro também
vendendo, assim, sendo funcionário, a questão do trabalho remoto fez com que o brasileiro também virasse um recurso para empresas lá fora. Então, você ter, para a gente que investe em modelos de negócio que estão, a gente investe lá fora e aqui, mas para mim, eu que estou baseado aqui investindo em empresas que endereçam ou estão resolvendo problemas aqui, para essas empresas elas precisam de mão de obra. Né? E isso é um problema também que, por exemplo, Israel tem esse problema. Tá? Israel, como todo mundo é founder, tá criando alguma coisa, eles têm que contratar em algum lugar. Então, eles têm que importar a mão de obra ou então outsource para outros mercados, como leste europeu, Índia, né? Croácia, enfim, qualquer lugar. Porque o modelo de Israel é aquele modelo de você tem um pool de talento muito grande para criar ideia e endereçar problemas globais, porque nunca é problema local lá. Mas para escalar você precisa de gente no mundo inteiro. Então, acontece muito, a gente já investiu em empresas que são de Israel, mas que uma boa parte do time está endereçando o mercado americano, então, ou o mercado global. Tal. Então, acho que capacitar gente para técnicos mesmo, engenheiros de software, designer, todas essas, vamos dizer, profissões novas que não existiam há 10 anos atrás, vai ser um desafio grande. E o outro desafio é ter essa maturidade de você conseguir fazer as coisas em etapa, entendeu? Se fala muito em blitzscaling, né? De você, tipo, mas eu acho que um bom negócio, ele não necessariamente você precisa... Ao mesmo tempo é uma questão importante para a gente que é investidor, mas acho que a maturidade do empreendedor de enfim, escolher as batalhas, as prioridades e os parceiros certos. Porque acho que se você escolhe o sócio certo, já começou errado. Seja como co-founder, seja como investidor. Então, você se cercar das pessoas certas, você ter isso é válido até para a vida, né? Tipo, você tá ali com energia boa, para você ter aquilo... Você criar a sua realidade. Então, você criar a realidade é você visualizar aquilo que você quer construir e trazer todos os stakeholders que vão te ajudar. Seja um investidor, seja um anjo, naquelas diferentes etapas. Acho que criar a realidade é algo que é construído, né? Porque você precisa de várias... Você não vai sozinho. Você pode ir sozinho, mas é mais fácil ir com um grupo de pessoas. E, assim, a última, para a gente ir finalizando, o que é a expectativa de vocês aqui para os próximos anos? E se você tem um palpite de quanto tempo esse momento de baixa vai durar? Olha, a gente vai continuar investindo forte aqui. A gente imagina aí uma parte relevante do fundo ser destinada aqui para a região. Então, we're open for business. Empreendedores. Te encontra por aí, né? Não é fácil te encontrar. Você encontra, né? Você encontra o cara, né? Entendi. Mas a gente e tem muitas apresentações, então fica à vontade. E acho que o cenário não é um cenário... Eu não vejo um cenário de... por exemplo, a gente está vendo ano de eleição. Acho que o que vai tornar essa mudança vai ser uma coisa muito mais lá de fora do que daqui. Tá? O capital, ele tem capital, mas a mudança de ânimo com relação a enfim, valuation, etc., o capital estrangeiro, ele está sendo... Ele está medroso no momento. Acho que a gente aqui está no papel de realmente tomar risco, porque faz parte, é inerente à atividade de investir, é tomar risco. Mas eu vejo um cenário, vamos dizer, mais macro envolvendo investimento, onde você vai ter um período aí de uns 3 anos, onde você vai ter ainda um capital bastante seletivo com relação aos modelos. Mas, como eu te falei, boas empresas vão captar. É uma questão muito mais de... Você vai ter, talvez, um pouco mais de diluição do que você gostaria, se você fosse captar. Agora, se você não precisa captar, posterga, a não ser que você tenha uma razão muito clara de criação de valor. Seja uma aquisição, seja uma janela de go-to-market que você precisa ir naquele momento. Isso é uma boa razão para captar. Né? É uma boa razão que você está criando valor. Mas no early stage, tudo isso, como a gente está falando de jornada de 10 anos, se tem uma oportunidade, falar com vocês aí, montar a empresa de pé, falar com os VCs e pau na máquina. É isso aí. Antes da gente acabar, a produção preparou mimos Opa. para os convidados. Surpresa aqui.
Eu faço as honras. Obrigado. Obrigado Pelo convite. Uma forma de agradecer. Cara, Dani, alguma coisa você também, Joaquim, alguma mensagem final, sei lá, abre o coração. Resiliência nesse momento. Vai passar, toda dor passa. Mas acho que resiliência e perceber que tem bastante oportunidade, tem bastante coisa para resolver o investidor ele quer ter uma troca onde ele vai ter a possibilidade ele quer participar daquela jornada se tiver um fit. Então assim vai ter ser resiliente e achar o investidor com o fit correto para a sua oportunidade, porque tem there's money out there. Pô, valeu, pô, super aula, né? Sensacional. Eu queria ficar conversando mais tempo. Ninguém assiste um vídeo de 3 horas no YouTube, então a gente vai ter que talvez um próximo papo. Queria, Joaquim, mais uma vez te agradecer por ter participado aqui com a gente, por ter aberto um pouco da sua história, ter dado um pouco da sua visão. Acho que é super esclarecedor para o mercado como um todo. Dani, obrigado mais uma vez, você está aqui também. E você que está assistindo a gente, pô, muito obrigado. Lembrando que a Júlia já está me olhando aqui para eu dar os recados finais, para não esquecer de nada. Esse episódio faz parte do Projeto Venture. Assim como a gente conversou hoje com o Joaquim, a gente conversou com vários outros agentes super relevantes do mercado também. Todos os vídeos estão no nosso YouTube, estão nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e no nosso site snack.co. Então segue a gente lá, segue o Joaquim também, segue o Dani, segue todo mundo e, pô, obrigado por assistirem mais esse episódio. Joaquim, valeu. Obrigado. Valeu, Joaquim. Muito valeu. bom. Obrigado, Dani. Valeu.